Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Cuidado com o Anjo. Haja emoção, viu? Nossos abraços de hoje vai para Terezinha Maria, que é de Cuiabá, Rosita Castro e também para Mercedes de Paula, que nos acompanha do Rio de Janeiro. Se possível, não se esquece de deixar o seu gostei e ativar o sininho de notificações. Assim, o YouTube sempre vai notificar você de vídeos novos aqui todos os dias em primeira mão. E não se esquece de deixar o seu comentário ou, se preferir, deixar o nome e a cidade de onde você nos assiste, combinado? Me diz uma coisa, se a história de Patrício e Malu fosse com você, você perdoaria seu pai? Deixe aqui a sua opinião nos comentários, porque ela é muito importante e eu quero saber. Tudo começa depois que o Patrício tem um infarto e vai parar no hospital. Ele passa por uma cirurgia longa e logo após isso, a Cecília vai lhe ver no hospital. E ao chegar, o Patrício começa a dar umas gemidas. A enfermeira diz que ele está então voltando da anestesia. E ela e Cecília pode ficar se quiser, mas avisa que o Patrício não pode se mexer por nada ainda e tem que evitar que ele se altere. A Cecília diz que tudo bem e que vai cuidar dele. A partir de agora então, assistir então onde ele está e como ele está. Ela se aproxima. E é aí onde o Patrício a acorda e chama pelo seu nome, e pergunta o que fazem ali, tanto ele quanto a Cecília. Cecília responde que operaram ele para desobstruir então as artérias que estavam bloqueando o fluxo de sangue para o coração de Patrício. O Patrício pergunta se depois disso ele vai se salvar, porque ele está se sentindo muito mal, e pede para que ele não se mexa e espere um pouco enquanto ela vai chamar o médico. O Patrício implora que ela não se vá e que não o deixe ali. Então, ele se lamenta que tudo aconteceu foi muito horrível. A Cecília pergunta se ele está se sentindo muita dor. O Patrício então responde que a dor que ele sente é saber o que fizeram então a Cecília. Cecília pergunta, quem? Patrício responde, aqueles dois satanás, se referindo então a Estefânia e Isabela. Ele ainda diz, tudo aquilo foram elas, aquelas infames. Elas atormentaram e cometeram todos os tipos de abuso com a nossa Malu. E eu a chamei de ladra, eu dei um tapa na cara da minha filha. Eu a expulsei de nossa casa, a minha própria filha, a minha menininha, a minha filhinha, que era tão inocente. A Cecília então pede para ele ter calma, mas o Patrício não para de chorar e de se culpar. Ele fala que ela e a Malu é inocente com a filha dele, sempre foi inocente, e ele é tão canalha que a Malu não será capaz de lhe dar a ele o carinho que ele tanto quer. E ela, com toda razão, então a Cecília pede para ele parar, mas ele continua se lamentando. E Cecília diz que não, que ele fique tranquilo, que a Maria de Jesus vai lhe perdoar sim. O Patrício fala que ele foi muito cruel, muito duro, e ele mesmo fez com ela com que ele a odiasse. Cecília fala que ele não pense assim, porque a Malu é incapaz de odiar qualquer pessoa. O Patrício então fala, a mim sim, a minha própria filha, minha pobrezinha, que eu desprezei e a rejeitei, e agora eu quero me confessar e poder confessar com ela. E pede então para que Cecília chame logo um padre antes que ele morra. A Cecília pede para ele parar de dizer essas coisas. O Patrício então fala que precisa ser absolvido de seus pecados para que ao menos Deus possa lhe dar o perdão. Cecília diz que depois que o Patrício pede muito, ela acaba então ligando para o padre e recebe a informação que ele não está no momento, mas se quiser pode deixar o recado. A Cecília então diz que o Patrício teve um infarto, que se sente muito mal e que ele não quer morrer assim sem antes se confessar e que possa receber então a extrema-unção. Nisso, a cena corta e vai direto para a casa da nossa Maluquinha, onde justamente está lá o padre. Malu está conversando com o padre e diz que está de volta ali e que o mundo dá muitas voltas. E paramos sempre no mesmo lugar. E diz que já andou muito por aí, mas que já está de volta ali de novo, na sua querida vila.
E é claro, de onde ela nunca deveria ter saído. O padre então fala que tem outro lugar onde ela poderia estar. E Malu diz que quem vai querer receber ela agora, já que ela está cega. Então o padre responde: os seus pais, os pais dela, porque eles aceitam ela, porque eles a amam de verdade. Malu então pergunta quando foi que o pai dela gostou dela nessa vida. E nem sabemos ainda que ela era a filha dele. Ele se aproximou dela para lhe dar um beijo. Nem sequer isso, nenhuma palavra de carinho ou abraço. A Malu fala que chega e que agora é muito tarde porque ela nunca mais vai acreditar em ninguém. Aí, nesse exato momento, que a notícia chega que o Velarde está morrendo no hospital por conta de um infarto. E ele solicita então a presença do padre no hospital para que ele venha então confessar. Já no hospital, a Cecília está rezando e o João Miguel chega e pergunta como está então o Patrício. A Cecília responde que ele se sente muito mal e que já ligou para o padre vir porque o Patrício está se sentindo tão mal e amargurado de tanto remorso que agora ele está querendo se confessar. Ele está cheio de angústias. Logo depois de ter tantas descobertas em suas vidas de que a Stefânia e Isabela fizeram então, ele compreende o quanto que ele foi injusto com a Maria de Jesus. Miguel diz que agora que todos sabem a verdade de como tudo aconteceu, eles agora entendem o quanto que a Malu deve ter sofrido. A Cecília diz que acredita que o ideal era que eles pudessem se falar e que houvesse então uma reconciliação entre pai e filha. A Cecília então pergunta se o João Miguel fazia esse favor de buscar então a Malu. O Miguel diz que não, porque acredita que isso será impossível. A Cecília pergunta o porquê. João Miguel diz que não queria mais preocupá-los, mas a Malu desapareceu e então deixa a Cecília em choque. Mas na verdade a Malu está então lá na vilinha e pensando muito em tudo o que está acontecendo. O padre pergunta então se o Patrício quer confessar. Sim, diz a Cecília que ele vá logo para lá, para o hospital. E ele não pode chegar tarde, já depois que o marido dela estivesse então morrido. E deixa Malu ainda mais em desespero. O padre então vai para o hospital. Ao chegar, a Cecília dá graças a Deus que ele chegou. E o padre diz que assim que ele ficou sabendo, ele veio logo direto para lá. Cecília pede para ele se sentar, mas ele fica em pé mesmo olhando para o Patrício. Na casa da Malu, ela se lembra de tudo que foi dito ali. Então ela se agacha e fala com seu filho que está sentindo então uma dor muito grande e que ela não deveria estar sofrendo e nem preocupada, mas que nesse momento já não é mais o juiz. E sim seu avôzinho. O meu pai, Joãozinho, é o meu pai que está morrendo e ela deveria estar junto dele, ao menos para poder olhar ao seu redor. E quem sabe o rancor possa ir embora. Então ela deveria ir correndo para o lado dele, mas em que ela pode servir? Se lamenta então ela com Deus. E que ela deveria realmente fazer lá no hospital. Imagina só quando ele acordar e me ver lá. Fala ela então num tom muito mais triste. No hospital, Patrício acorda novamente e diz ao padre que ele precisa de paz em sua alma antes de morrer. O padre responde que isso é muito positivo para ele, mas ele está sabendo do estado dele que ele não corre risco de morrer. O padre então aconselha que ele tenha fé e lute por sua vida. O Patrício então diz que pelo menos ele quer se confessar. O padre diz tudo bem. Patrício então confessa: eu me culpo por ter dedicado todo o meu tempo por coisas materiais e não ter encontrado um minuto durante muitos anos para dizer apenas em oração o meu culpo pelo pecado de soberba e por ter fechado a porta do meu coração para os sentimentos. E também por não ter acolhido um ser que era carne de minha carne, sangue do meu sangue. Aqui eu deveria ter mais amado nessa vida, mas que tudo nesse mundo eu poderia então ter vivido algo muito feliz ao lado de minha filha. Isso tudo por orgulho. O padre, por vaidade, então. Por quê? Ela era ignorante
e humilde, eu acabei rejeitando a minha filha e depois, pela minha arrogância, me mantive duro e não vi a súplica de minha esposa, a quem sofreu por minha culpa. Me culpo por ter aberto os meus ouvidos para as intrigas e ódios e por ser então um instrumento, mesmo que inconsciente, de más influências. Eu maltratei com palavras e gestos uma criatura tão inocente e pura e jamais fui bom com ela. E não tive ao menos uma palavra doce, nem um carinho e nunca lhe dei um beijo. E ela era minha filha. Ela é minha filha. E esse peso que eu vou levar na minha consciência pelo resto de minha vida. E eu tenho muito medo, porque não sei se Deus poderá me perdoar. O padre então pergunta por que ele aspira um perdão tão alto, se tem outro que ele deveria obter primeiro. O patrício então pergunta: como assim, padre? O padre então afirma que é o da filha dele. Ele deveria pedir perdão a Maria de Jesus. O patrício então diz que não consegue pedir perdão. O padre ainda pergunta se ele ainda tem orgulho em seu coração. O patrício responde que não, que isso não é orgulho, é vergonha. O padre pergunta então, que é o que o patrício responde, que é o muito medo, porque ele sabe que a Malu não vai lhe perdoar. O padre responde que isso será uma prova para ele e para ela. Isso vai demonstrar humildade e amor por sua filha. Então, o padre pergunta se ele quer que vá buscar então a Maria de Jesus. O patrício então diz que sim, que por favor, que faça com que ela venha, que ele quer dizer muitas coisas a ela. E faz esse pedido então ao padre, que diz que sim, e sai para ir buscá-la. Só que quando o padre vai saindo, a Cecília chama o padre de canto e diz que não sabe onde a Maria de Jesus está, porque ela deixou o hospital e não tem ideias de onde possa encontrá-la. O padre então diz para ela ficar tranquila, porque sabe exatamente onde ela está e pede que espere que possa então trazê-la. A Cecília fica toda emocionada porque achava que iria perder a sua filha de vez. O padre então chega na casa de Malu. A Malu diz que não achava que ia ser tão rápido. O padre não enrola e vai direto ao ponto. Maria, eu vim te buscar para você ir ver seu pai. Ele está pedindo para te ver, porque ele acha que vai morrer. E ele, sabendo que vai morrer, quer se despedir de você antes. Malu fica surpresa e questiona se ele quer que ela vá. O padre diz que sim, que ele pediu isso para que ela fosse até ele. Malu pergunta se o padre tem certeza de que ele quer que ela vá. O padre pergunta se ela tem dúvidas. A Malu diz que é porque ele nunca a aceitou. O padre diz que ela está se sentindo muito arrependido e que sabe que foi muito injusto com ela, tanto que ele teme que ela não possa perdoá-lo jamais. Ele é o pai, seu pai, e ainda assim diz que tem certeza que se o juiz pudesse, ele viria até ela e pediria perdão de joelhos. Então, ela tem que ir até lá para então poder ouvir sinceramente e fazer isso de coração. Que ela seja generosa com o seu pai que está no hospital. Enquanto isso, Patrício se levanta e se lamenta que a Malu não irá vê-lo. Cecília, então, para ele, pede para ter calma e diz que ela nunca teve tudo o que precisava, mas que ela sempre lutou para isso. Cecília ainda acrescenta, pedindo para ele ter calma novamente, conta a Patrício que ela nunca teve ele quando precisou, porque ela viria agora. Se agora é ela quem está fazendo falta a ele nesse momento. A porta bate e quando se abre é a Malu, o padre e o seu netinho. O Patrício, juntamente com a Cecília, se emociona muito. O padre, muito sábio, diz que vai sair e vai ficar lá fora esperando. Cecília então leva a Malu até seu pai e encosta as suas mãos na mão dele. Ai, gente, que emoção! Essa emoção vai tomar conta de todo mundo que está assistindo essa cena, viu? O Patrício carinhosamente a chama de filha e Malu responde emocionada: papai. Eles dão um abraço muito lindo e emocionante. Em seguida, Malu pergunta como ele pensou que ela não viria, se ele queria ver ela. E ela nunca poderia negar, então, esse pedido. O Patrício então responde:
eu não teria reprovado você porque sei que não mereço que sinta piedade de mim e nem o seu perdão maluco porque não foi tão mal a pessoa para você. Eu sei que eu fui horrível para você. Malu então pede para ele esquecer isso, porque isso já passou. E que ela já não se lembra mais disso. Patrício diz que agora que ele sabe de toda a verdade, daquelas coisas que acontecia, e quando ela vivia na sua casa como uma pobre agregada, e quando ela tinha direito a tudo, e ele disse que horrorizou-se com tudo que viu em Stefania e Isabela, e com tudo que elas contou também. E de tudo o que elas contou e fez, e o que fizeram com a Malu. Ele então pergunta se merece um pouco de carinho dela, e diz então, para poder então lhe perdoar. Ele então pede mais uma vez perdão. A Malu diz que já esqueceu de tudo isso. O Patrício diz que não esquece, e ele se envergonha pelos maus tratos e os abusos que ela sofreu por conta dele e por ter acreditado naquelas mentiras daquelas moças, se referindo a Isabela e Estefânia. Ele fala que foi injusto com ela e a tratou ela com crueldade. A Malu pede para ele parar e não falar mais nisso, não tocar mais no passado. Mas o Patrício continua a desabafar e dizer que até bateu nela, que a chamou de ladra. E o pior de tudo, a expulsou de sua casa, a casa que também era dela. E ele nem sabia que ali era sua verdadeira filha. A Malu diz que tudo bem, que ele não sabia que tudo aquilo era inventado. O Patrício diz que ele foi castigado por conta de sua soberba e seu orgulho e teve uma ligação muito grande com tudo isso, porque ele tinha uma vaidade de ser justo acima de tudo e se enganou como inocente, por isso que ele julga assim, mesmo que tem que ser mais flexível e se condena e sabe que ninguém agora pode lhe perdoar, nem muito menos ela. A Malu disse que não foi só o Senhor que fez essas coisas não, eu também não era nenhuma santa. Daí ela começa a citar os seus erros. O senhor não lembra das coisas que eu fiz? Dos potes que roubei de leite, dos vidros de janela que eu quebrei, as pedradas. E quando eu te encarava e falava que o senhor era um desses juízes assim, super durões? E quando eu gritava que não poderia me colocar em um calabresto? O senhor lembra? O senhor também lembra quando eu usava aqueles chinelos só para te incomodar? Mas eu também tinha muito tinhosos e era muito maluca. E, por fim, lhe dava muito trabalho. O Patrício então responde que não era apenas uma menininha que estava ali precisando de ajuda, mas que ela precisava de carinho. E agora ele compreende que se tivesse lhe acolhido e não lhe tivesse jogado na rua, quanto tempo de sofrimento ele teria evitado. O Patrício então suplica então que, por favor, que ela diga-lhe que lhe perdoa. A Malu responde que lhe perdoa sim, de todo o seu coração, e pede que, por favor, ele nem pense em bater as voltas, porque ela está pedindo isso. Falou então, assim deixando ele todo sem saída. Não me deixe, papai. O senhor não pode morrer agora que eu tenho seu carinho. O senhor não pode me faltar. O senhor tem que viver, papai. O Patrício então se emociona muito, e o médico é chamado. O médico entra e examina o Patrício e diz que ele pode ficar tranquilo que tudo vai ficar bem. Ele garante e em seguida ele chama Cecília e diz que o Patrício está um pouco muito emocionado com a presença de sua filha, mas que tudo vai ficar bem. A Cecília se aproxima de Malu e diz que o médico disse que com certeza o Patrício se emocionou com ela, mas que na realidade houve uma grande melhora. E Malu responde que vai rezar muito por ele a partir de agora. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse outro aqui que está aparecendo em sua tela. Daí você já clica nele, assiste e não se esquece de deixar o seu gostei.